Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre juros simples e funções. Qual a relação que tem entre juros simples e função? Então vamos lá. Nosso objetivo de hoje vai ser resolver situações problema envolvendo porcentagem e juros simples. Comparar juros simples com uma função afim. Função é um assunto também muito utilizado, então a gente vai fazer uma relação entre os dois. Então vamos pensar um pouquinho. O que é mais vantajoso? Comprar à vista ou guardar e comprar depois, né? Para não fugir do comprar a prazo. Será possível demonstrar graficamente uma situação envolvendo juros simples? São duas questões. Comprar à vista ou a prazo é mais vantajoso, guardar esse dinheiro para comprar depois. E a relação que nós temos, conseguimos fazer a relação de juros simples com uma função? Vamos pensar um pouquinho, mas a gente vai responder até o final da nossa aula. Então vamos relembrar a respeito dos juros simples que a gente tem. Então, para a gente calcular o juro, que a gente usa a letra J para juro, o C, o capital, o I, a taxa, T, tempo, e M, montante. Montante, relembrando, é a soma do capital, do valor inicial, mais o juro que a gente tiver. E o juro, como é que a gente calcula? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que essa taxa, ela deve ter cooperação, quer dizer, elas devem ser, por exemplo, a taxa se estiver em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em ano. Ou seja, elas têm que estar combinando, tranquilo? E a outra coisa, a taxa vai estar representado nesta fórmula aqui, na forma decimal. Então vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.500 aplicado num regime de juros simples a uma taxa mensal de 1,5% durante 10 meses? Então, a gente está resolvendo o problema, gente, a gente lê o problema, se houver necessidade, lê novamente e organizamos, fazemos um resumo dos dados. Esse resumo a gente tem. O que eu quero saber? O montante. O montante é o quê? É o capital mais o juro. O juro a gente não tem ainda, então a gente vai precisar calcular. O capital a gente já tem, que é R$ 1.500. A taxa a gente tem, que é 1,5% ao mês e o tempo 10 meses. Então, aquilo que eu já falei, a gente tem que verificar que a taxa e o tempo tem que estar no mesmo tempo. Por exemplo, a taxa em meses, o tempo em meses. Senão, a gente tem que transformar o tempo normalmente, que é mais fácil fazer essa transformação. Outra coisa, a gente precisa transformar essa taxa que está em porcentagem para a forma decimal. Ou seja, 1,5%, a gente vai dividir ele por 100 para deixar ele na forma decimal. Agora, com os dados que a gente já colocou, e para calcular o juro, a gente vai usar a formulazinha do capital vezes taxa vezes o tempo. Fazendo a substituição que a gente já organizou aqui, a gente vai ter 1.500, que seria o capital, a taxa, que seria 15 milésimos, vezes o tempo, que seria 10. Fazendo todo esse produto, vai dar um juro de R$ 225. Como a gente quer saber o montante é o capital mais o juro. O capital foi dado que é 1.500, mais o juro que a gente acabou de calcular, portanto, o montante é de R$ 1.725. Agora, veja se, supondo que um capital de R$ 500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros simples, vamos representar a função desta aplicação e o gráfico correspondente nesses meses. Então, a gente vai ver como representar o juro na forma gráfica de uma função. Então, para a gente verificar aqui, ó, o primeiro mês, 500, que é o capital, a taxa 2% dividido por 100, 2 centésimos, vezes 1, o juro 10. Portanto, o montante 500 mais 10, 510. No segundo mês, agora a gente vai fazer o cálculo novamente,
Só que agora aqui eu vou fazer o acréscimo, um novo montante, agora o nosso capital aqui continua sendo 10 o juro, mesmo cálculo do primeiro, só que o capital agora era o anterior, do mês anterior, que é 510, mais 10, 520. O cálculo do segundo mês, também com 2%, o juro continua sendo 10, porque é juro simples, mas agora eu tenho que acrescer o novo capital, que é 520, mais o 10 desse mês, 530. A mesma coisa no quarto mês, 530 mais o juro de 10, portanto, o novo montante, 540, porque aqui a gente foi acumulando os montantes mês a mês. Porém, o juro é simples, o mesmo juro a cada mês. Vamos passar isso daqui agora para o gráfico. Então, ó, no primeiro mês, o capital passou a ser 510, o montante 510, o capital inicial mais o juro. No segundo mês, 520, e assim sucessivamente até chegar no quarto mês. Então, ficamos aqui com um gráfico que a gente chama, é um gráfico de uma função de primeiro grau ou uma função afim. Aqui, no caso, é o ponto inicial e aqui, no caso, já relembrando, é uma função do tipo crescente. Agora, vamos ver um exercício aplicado aqui. Uma pessoa aplicou pelo regime de juros simples um capital de R$ 450 durante um tempo de 10 meses. Retirou, daí no final desse tempo, um montante de R$ 680. Qual foi a taxa que ele aplicou? Um exercício bem interessante, porque às vezes a gente sabe o valor que a gente vai pagar, mas não sabe quanto de juro que a gente pagou. Então, nesse caso, vocês vão descobrir qual é o valor da taxa de juro que a gente está pagando. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem, organize os dados, depois aplique na fórmula e a gente volta para conferir qual foi o valor da taxa.
Pessoal, tenho certeza que vocês conseguiram um exercício bem tranquilo de ser visto, né? Então, aquela dica, primeiro ler o exercício, organizar os dados principais, ver qual fórmula a gente vai utilizar e daí substituir, fazer as continhas e voltar, verificar se a resposta que a gente obteve é a resposta em relação à pergunta. Porque às vezes você tem uma resposta, mas tem que complementar para ter exatamente a pergunta que foi feita. Então, aplicando aqui, o montante, portanto, nós temos que é 680, o capital é 450, a taxa é o que a gente quer saber e o tempo 10 meses. A formulazinha do juros simples é capital, taxa e tempo, o montante é o capital mais o juro. Então agora, o montante era 680, o capital 450. Passamos o 450 para cá, diminuindo, 680 menos 450, portanto, foi pago de juros R$ 230 no caso desse empréstimo. Agora, tendo juro, vamos aplicar na fórmula do juro, substituindo 230, o capital, que é 450, o tempo, que é 10, temos como incógnita a taxa I. Isolando o I aqui, o 10 vezes 450, 4.500 vai passar dividindo 230, ou seja, 230 dividido por 4.500 vai dar o valor da nossa taxa. Em decimal vai aparecer 0,05111, que vai dar uma dízima periódica. Para nós, aqui a taxa está na forma decimal. Para a gente passar na forma percentual, que a gente consegue conceber melhor o significado dela, a gente tem que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, deu 5,11% a taxa de juro nesse empréstimo. Então, graficamente, esse resultado ficou da seguinte maneira, ó. O capital inicial era 450, depois de 10 meses, o montante passou a ser 680. Ligando o capital inicial ao tempo final, novamente deu uma função do tipo afim. Esse tipo de função é muito comum, a gente vê dentro da física, vê dentro da matemática, óbvio, e também dentro da química, em outras partes também, né? Da nossa vida, né? Nosso consumo de água pode ser apresentado dessa maneira e outros consumos são exatamente dessa maneira. Então, continuando aqui, mas o que significa esta inclinação? Lembra que eu falei, quando está aqui aumentando, nós temos que há uma função do tipo crescente. Mas o que significa? E ela é uma função do tipo de primeiro grau, que ela é y igual a x mais b. Mas o que ela significa em termos de lá? Ela vai significar a inclinação da lá, que vai ser, aqui como se formasse o nosso triângulo, eu vou fazer aqui, ó, esse triângulo daqui, ó, de cima, ó, a diferença entre essas medidas aqui, dividido pelo outro cateto, que é aqui, que vale 10. Portanto, aqui, a nossa inclinação, que é o valor aqui do A, que é o nosso coeficiente angular, vale 23. Se a gente for ver esse 23, ele significa o quê? O juro em cada um dos meses até chegar no 10º mês, porque os 10 meses, o juro, lembram, dava 230. Então, essa inclinação nada mais é exatamente do que esse produto aqui da nossa taxa pelo tempo. Ou seja, é o juro cobrado mais o capital. Portanto, esta função aqui é a função do montante. Agora vamos ao exercício 2 de prática. Uma quantia foi aplicada no sistema de juros simples de 6% ao mês durante 5 meses. Em seguida, o montante foi aplicado por mais 5 meses a um juro simples de 4%. No final de 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia que foi aplicada inicialmente? Esse problema já está um pouco mais complexo. Então, organiza os dados e vamos ver se vocês conseguem resolver. Tenho certeza que vão conseguir e a gente volta a conferir o resultado.
E aí, pessoal, conseguiram organizar o raciocínio? Essas questões de problema a gente tem que treinar, treinar e treinar ainda mais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeira coisa, foi duas aplicações. Na primeira aplicação, a taxa era de 6%, já transformamos ela para decimal, porque é o que a gente vai precisar. O tempo é 5 meses, nós queremos saber o juro, então a gente vai aplicar aqui o capital que a gente não conhece, a taxa 6%, da forma decimal, e o tempo 5. 6 centésimos vezes 5 vai dar 3/10 do capital. Então a gente sabe que o juro vai corresponder a 3/10 do capital, ou seja, 30% do capital. O montante depois desses 5 meses vai ser o quê? O capital inicial mais o juro, que é o 3/10. Somando aqui, um capital mais 3/10 vai dar 1,3 capital, ou seja, 130% do capital, o novo montante. Tranquilo? Na segunda aplicação, o capital agora vale 1,3 do capital inicial. A taxa passou a ser 4%, transformando em decimal 4 centésimos. O tempo agora também 5 meses e agora a gente vai fazer o cálculo. O capital é 1,3 do capital inicial, vezes a taxa, que é 4 centésimos, e o tempo 5. Fazendo o produto, significa que o juro vai ser de 0,26 o capital inicial. Tranquilo? Então agora a gente vai ter que somar, vamos ter que calcular qual que é esse capital. O novo montante, depois da segunda aplicação, é R$ 234. O capital nessa segunda aplicação era 1,3 do capital inicial. O juro desta segunda aplicação, 0,26 em relação ao capital inicial. Somando esses dois valores, 1,56 do capital. Esse 1,56 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, 234 dividido por 1,56, R$ 150 o capital inicial, gente. Então, esse exercício é um pouquinho mais complexo, porém, precisa se treinar, revisem esse exercício, depois vocês vão entender ainda melhor. Nessa aula, o que a gente viu? O cálculo de porcentagem envolvendo juros simples e fizemos a comparação de juros simples com a função afim. Essa relação que a gente faz entre os conteúdos de matemática não é para complicar, muito pelo contrário, é para a gente compreender as inter-relações que tem entre os conteúdos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até breve, estudando um pouquinho mais sobre esses conceitos de matemática financeira e matemática no modo geral. Até breve.